Olá, boa noite. Agradeço novamente por estar falando com vocês. Para mim é grande honra poder dividir meus textos. Estou aqui falando sobre os símbolos dos portais de Atlântico. Hoje nós estamos no número 10, né? Deixa eu só mostrar o caso de para vocês. Então aqui ficou o número 5, que fechou um ciclo, né? Uma etapa. Aí número 6, número 7, número 8, número 9, que a gente falou ontem. E número 10 que fica aqui em fileira. O número 6. Depois eu falo no final. Né? Isso é como a espiritualidade, sempre que a espiritualidade isso aqui formou uma espinhela, né? Esse daqui está formando colunas. Então nós temos que terminar e formar as colunas. Eu explico para vocês direitinho o que significa. Bora lá. Então o que diz o número 10? O número 10 diz que mantenha seus pensamentos sempre no alto, seu temperamento sereno e tranquilo. Eu digo sempre a vocês, estou sempre reforçando isso a vocês, que todas as coisas eu trago da espiritualidade para o mundo material, né? Às vezes a nossa visão tem que ser espiritual. Às vezes para a gente ter uma definição clara de tudo isso, a gente só olha para cima e olha do lado de cima e vê o que significa. As coisas do lado de cima é o inverso das coisas aqui de baixo, né? Até as forças, quando elas sobem para cima, elas trocam a polaridade, né? Elas se invertem. Então do lado de cima as coisas são vistas de maneiras diferentes, é contrário, né? Então a primeira coisa a ser entendida, né? Mantenha seus pensamentos no alto. Mantenha seus pensamentos sempre no alto, sempre no alto. Seu temperamento sereno e tranquilo. Para a gente entender como manter os nossos pensamentos no alto, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente só consegue manter os pensamentos no alto se a gente tiver uma meta. Se a gente não tiver uma meta, a gente não consegue manter os nossos pensamentos no alto. Essa é a primeira regra. Digamos assim, é o início da nossa escala, né? A nossa base. Então a base é essa. Para você manter seus pensamentos lá em cima, você precisa ter uma meta. Você precisa ter uma meta. Se não houver propósito, se não houver uma meta traçada, se não houver um sonho planejado, você não consegue manter seus pensamentos lá em cima. Não consegue de jeito algum. Ele vacila. Ele, vez ou outra, ele é levado pelo vento. Vez ou outra ele está lá em cima, outra está lá embaixo. E ele fica assim, vacilando. Né? Aqui, todo mundo já teve esse momento, se tem um pensamento que está lá em cima, um momento lá embaixo. Aí, geralmente isso acontece muito com dúvidas, com insegurança, né? Mas isso só acontece porque não há meta traçada, não há um plano, um propósito fixo, um sonho planejado. Se houver isto, ele não vacila, ele não é movido, ele é fixo. Ele é como uma coluna, ele é fixo. Está em cima, mas tem as suas raízes, a sua base no centro da terra, então ele não se move. Então quando nós temos um propósito, quando o nosso pensamento permanece equilibrado, mesmo diante de qualquer vendaval, o desafio, olha, quando você consegue manter o seu pensamento no alto, foi porque você já manteve, você definiu a sua meta, né? Você fixou o seu propósito, né? Você está de posse do seu sonho, dos planos do seu sonho. Pronto. Você pode ter certeza que se você fizer isso, o seu pensamento não vai vacilar. Vai ficar em cima, fixo, como coluna. Não se move. Quando você consegue isso, o equilíbrio disso tudo, a outra parte diz que você tem que se manter sereno e tranquilo. Essa é a parte difícil. Por quê? Porque geralmente, quando a gente consegue manter equilibrado o nosso pensamento, a gente consegue manter o nosso pensamento lá no alto, aí vem o que? A ansiedade. E a ansiedade gera o quê? Ação.
Geralmente ações precipitadas, não é verdade? Estou errada? Nossa, se tiver, vocês podem falar. Então, quando a gente consegue manter nosso pensamento equilibrado, porque a gente conseguiu definir uma meta, a gente está vendo que a gente quer aquilo. Então, pronto. Se eu vou definir essa meta, então você não vacila. Aí agora o desafio é se manter-se sereno e tranquilo. Por quê? Porque vem a ansiedade, ele correndo por todos os lados. Você quer alcançar logo o teu objetivo, né? Porque se o pensamento está lá, existe uma meta, aquele pensamento está cobrindo aquela meta, na verdade? Então você quer o quê? Alcançar. Aí vem aqui a ansiedade. Mas você não pode deixar a ansiedade tomar conta. Porque se a ansiedade tomar conta, vem o quê? As ações precipitadas. E aí pronto. Ruim as coisas. Então vocês estão entendendo como é difícil as coisas. E que as coisas precisam de preparo, de amadurecimento, de compreensão. Tudo tem um segmento. Na espiritualidade, a espiritualidade tem esse cuidado com a gente, de dar seguimento às coisas, de nos dizer, apontar o caminho e nos ensinar a prosseguir nesse caminho. E ela nos dá todas as etapas. Ela nos dá aquela regrinha de ouro. Se você, aquela cartilha que a gente tem que rezar nela. De noite, a gente reza nela. Se você consegue rezar nela de noite, você pode ser bem sucedido na sua vida. Não tem errado. Mas tem que seguir a cartilha de ouro. Sabe? Aquelas regrinhas. Não pode deixar de faltar nenhuma. Então a ansiedade fica ali. Né? Você consegue manter seu pensamento lá no alto. Né? Já definiu sua meta, seu propósito, né? Seus sonhos já estão todos planejados. E também a ansiedade. A ansiedade quer fazer você mover as coisas. E aí é o que está o problema. Você não pode mover. Toda vez que a ansiedade chega, bater na sua porta, você tem que se abster de qualquer ato. Não pode fazer nada. Tem um verso muito interessante. Eu sempre digo coisas da Bíblia. A questão assim de agora. Não sou crente, tenho origem judaica, mas não sou rebelde. Digamos assim, entre aspas, um rebelde judaica, então eu não sigo isso. Mas eu gosto, na verdade, na Bíblia, né? Na nossa cultura é Torá. Mas eu gosto porque ela tem muitos ensinamentos e cada palavra dela, ela serve para qualquer situação da nossa vida. Então tem um verso muito interessante no livro de Êxodo que diz assim: aquietai-vos, que também está no livro dos Salmos. Aquietai-vos e vede o livramento que eu vos darei. A gente lê esse versículo, se aplica exatamente a isso que eu estou falando. Porque quando a cidade vem, a gente quer agir, a gente quer fazer alguma coisa, mas é justamente a resposta é justamente essa: se aquiete, aquietai-vos, ou fique paradinho aí, não passa nada, e veja o livramento que eu vos darei. Aí que diz assim nesse símbolo. É esse símbolo diz que a gente tem que ficar quietinho e fazer a gente refletir. Vocês já pararam para pensar que é um momento na vida que vocês estão, é um momento na vida de vocês que parece que as coisas caem do céu, as oportunidades assim parece que surgem do nada? Todo mundo já deve ter acontecido algum momento assim na vida, né?
Que parece que se você bateu tantas portas, já aconteceu, se bater em tantas portas de, de gritar por todos os lados, e quando você se acalmou, de repente, parece que a coisa veio e bateu na sua porta. Nem bateu, parece que caiu de cima. É assim que acontece. Quando você segue tudo isso aqui, é assim que as coisas acontecem. Logo, eu não digo sempre a vocês, eu já contei a vocês várias vezes que eu gosto muito de trabalhar. Eu, na verdade, se eu ficar sem emprego, eu fico doidinha. Porque eu tenho muita energia. Então eu não consigo ficar parada. Se eu ficar parada, às vezes eu fico aqui sentada, mas eu tenho que estar movimentando alguma coisa, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Eu não consigo ficar parada. Eu não consigo, eu não posso parar de gastar energia. Aí então, quando das vezes que eu fiquei desempregada, às vezes que eu largava o emprego, porque eu tinha muito tempo pra não largar, porque era me desrespeitavam, ou não estava me pagando o suficiente, ou que você para trocar desse emprego para arranjar outro. Se vocês que eu não procurava emprego, mas de repente eu ficava quietinha, não que eu esperasse cair do céu. Mas eu pensava assim, que eu vou esperar que vocês vão falar mais boas. Eu não vou me ligar pra você. Você tá desempregada? Tem. Já quanto tempo pra pagar? Ah, não, não é não. Eu vou ficar tranquila, uma hora vai aparecer um. Aí eu tocava assim, tem. Surgiu uma vaga aqui. E a gente tá precisando de alguém como você. Eu já pergunto logo, quando é que eu vou pagar? Eu não gosto de receber. Olha, eu gosto de trabalhar, mas eu gosto. Olha, quando chegar o dia do pagamento, você, por favor, não atrase meu pagamento. Eu já digo logo. Eu sou franca. Eu chego logo pro meu patrão, eu digo logo. Olha, chega o dia do meu pagamento, por favor, não atrase. Se for pagar no dia 30, por favor, no dia 30 você me pague. Eu não quero. Você me paga meu salário. Pronto. Eu não trabalho com fome. Então, eu de hora em hora, pode ter certeza que eu vou tirar 10 ou 15 minutos pra comer. Eu gosto de comer, eu sou magra, mas eu gosto de comer. Então eu tô sempre comendo, até porque eu faço alimentação saudável. Então eu preciso fazer refeições mais vezes. E eu não gosto de ficar de estômago vazio. Não espero o meu estômago ficar vazio pra eu comer de novo. Então eu já digo logo. Então logo os jogos, logo bem abaixo. Se quiser me entregar é assim, se não quiser, eu agradeço. Mas graças a Deus que por eu ser assim franca, eu sempre sou bem aceita e bem respeitada por todos os meus patrões quando eu passei. Todos eles têm uma admiração e uma consideração imensa por mim, porque geralmente eu não escondo, eu não sei, eu digo logo. E eles sempre dizem, todos eles sempre têm sempre dizem as mesmas coisas, o que um disser, pode ter certeza que você perguntar ao outro, eles não se conhecem. Mas eles sempre fazem a mesma coisa. Então é uma pessoa que eu aprendi a admirar do dia que eu conheci até o dia que saiu daqui. Eu não tenho que dizer coisa dela, porque toda vez que chegava, mesmo quando eu tinha que chamar a atenção dela, mas ela sempre subia no meu conceito. Então eu sempre procuro tirar o melhor proveito de qualquer situação, no sentido de que isso possa me elevar espiritualmente, né? Porque se é uma coisa que vai se colocar para baixo, uma coisa que vai tirar o seu brilho, então não adianta, né? Então, porque eu sempre estou rezando essa cartilha, né? Uma coisa que talvez para mim tenha mais facilidade, porque eu aprendi desde cedo, né? Desde cedo eu tô sendo, como eu falo sempre, fui treinada, fui orientada. Então, eu tive os meus olhos abertos muito cedo, né? Talvez pra mim seja mais fácil, né? Mas não é difícil pra qualquer outra pessoa, né? Porque desde quando a gente nasce, o caminho do bem e o caminho do mal é sempre muito visível dentro da gente. Os pais da gente ensinam a gente, olha, que daria errado, que daria certo, que daria errado, que daria certo, né? A gente, nunca acreditei nessas coisas, mas minha mãe é muito supersticiosa, hoje ela e ela sempre dizia assim, não pode comer isso, não pode misturar com aquilo, isso, não pode misturar mulher com ovos cozidos, nem com leite, nem com... E por aí vai esse tipo de crendice popular.
Eu nunca podia acreditar nada disso. E eu respeitava porque ela me dizia, mas eu não acreditava. Ela me dizia que era errado, que fazia mal, eu não fazia. Não porque por motivo da consciência dela. Né? Se aquilo dali pra ela era errado, então se ela me visse como ele ia sofrer, né? De ficar preocupada. Então por isso eu não respeitava. Mas no dia que eu tive autonomia, no dia que eu saí de casa, aí faço maior, maior misturada, maior sapatada de coruja, como diz alguns aqui na minha terra. Meus filhos fazendo uma coisa nunca passaram mal. Meus filhos são super saudáveis, não adoecem nunca, nada, né? Todo mundo tá aí caindo de chikungunya, caindo de dengue, caindo de zika vírus, caindo de doenças de tempo. Meus filhos nunca adoecem. Nunca pega nada disso. Então, quer dizer, ao contrário do que tu tinha me dizia, né? Que as coisas adoecem, não sei o quê. Quer dizer, eu nunca podia acreditar. Sempre tive minha mente aberta para essas coisas, né? Que não fazia sentido. Minha mente sempre pensou, sempre foi evoluída. No sentido assim de procurar entender isso assim. De raciocinar. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Então, espiritualmente, eu sempre tive os meus olhos abertos, né? Então, talvez vocês possam dizer assim, olha, pra você é fácil. Mas não é fácil. Porque, como eu disse a vocês, quando a gente pensa que uma coisa é fácil, às vezes até parece fácil. Quando a gente entende, parece fácil. Só que nós temos duas energias. Uma energia negativa e a energia positiva. A energia negativa, e elas lutam o tempo inteiro, uma para vencer a outra. A nossa energia negativa quer fazer com que a gente não se domine, com que a gente se desequilibre, esse tipo de coisa. Bem assim, e ela se une com a energia negativa que está fora. Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente tenta obedecer, vem de encontro a nós para que a gente tenha, manifeste o nosso ruim, as nossas atitudes ruins. Eu sempre falo pra vocês. Então é difícil. Quer dizer, parece fácil. E é fácil aqui na cabeça da gente. Mas quando a gente vai colocar em prática, fica difícil também. Então a parte de manter o pensamento lá no alto, quando você tem uma meta, é muito mais fácil. É a primeira parte. Essa é a parte fácil. Mas a parte de você não ter ansiedade é difícil. Se não fazer nada, é difícil. De você acreditar quando você não tá vendo nada, é difícil. Ai, meu Deus do céu, como é difícil, né? De você acreditar no que você não consegue pegar, naquilo que você não tá vendo, né? É muito difícil, meu Deus, muito difícil. Eu dormo pensando naquilo, acordo pensando naquilo. E aquilo me consumindo por dentro. Você não pode, só que você consuma. Você pode pensar e tudo, você tem que manter equilíbrio. Existe até nós existe um tempo pra gente pensar em alguma coisa. Se a gente alimenta uma coisa por muito tempo, que dali acaba criando raiz e se tornando ruim. Mesmo que seja uma coisa ruim que a gente pensa. Então, para tudo que a gente pensa, mesmo uma coisa ruim, a gente tem que ter um tempo. Se a gente passa do tempo, aqui dali acaba nos prejudicando. Então, quando a ansiedade quisesse fazer alguma coisa, se arrancar de uma ação, você tem que ficar quietinho. E você tem que esperar que o tempo traga aquele negócio que eu disse a vocês, né? Que eu disse a vocês que parece que jogou assim em cima de você, né? Ficar todo lado de cima, jogou em cima de você. Aquela oportunidade assim que se abriu do nada. Aí sim, você pode mergulhar de vez, abrir assim a sua cabeça, se jogar assim de cabeça, porque é a oportunidade que você estava esperando e que como a gente tem paciência, vai acontecendo. Então, quando você consegue não fazer nada, pronto, você já venceu. A segunda parte, você já venceu, né? Você já venceu aquilo dali. Só que agora você conseguiu manter o seu pensamento equilibrado, porque você tem uma meta.
você conseguiu, né, não deixar que manter o seu pensamento sereno e tranquilo, não deixar que a ansiedade arranque de você atitude. Bem, você conseguiu. Aqui o que vai acontecer? Agora você tem que ter cuidado com os vendavais que vão ficar assolando o seu pensamento e a sua ansiedade. Bem, eles vão ficar assolando para tentar arrancar, derrubar, ou impedir que crie raiz, ou impedir que cresça. Das duas formas. Então o que você tem que fazer agora? Agora você tem que manter cuidados aqui dentro, cuidados internos e vigilância aqui fora. Você tem que ter o cuidado com o seu pensamento lá no alto, para que aquele vendaval não balance, não desequilibre seus pensamentos. E você tem que vigiar, para que a sua ansiedade não seja levada por qualquer atitude. Por quê? Porque se o tempo vai trazer a oportunidade para jogar em cima de você, você pode ter certeza que outras oportunidades vão surgir para tentar confundir. Então, se você não estiver vigilante, se você não estiver com o seu terceiro olho aberto, certamente não vai saber diferenciar um e outro, né? Então, fica muito difícil. Então, depois que você consegue entender o primeiro nível, depois que você consegue entender o segundo nível, esse é o terceiro nível, que é manter os cuidados internos com o pensamento e a vigilância com as atitudes, com as oportunidades que surgirão. Esse assunto não é um assunto difícil, né? Não é um assunto difícil. Todo mundo passa por isso no seu dia a dia. Às vezes só não para pensar em ir para esquematizar tudo isso, né? Para ver assim, tudo na cartilhazinha, né? A sequência de tudo isso, né? Mas isso é uma coisa que a gente vive no nosso dia a dia. O básico da vida geralmente é tudo isso, né? Então isso não é super fácil, é um símbolo muito fácil, só que como eu disse a vocês, as coisas ficam mais fácil de ser entendida, mais fácil de ser compreendida, e tem um significado maior e tem uma durabilidade, porque quando elas são trazidas do alto. Então a melhor forma de você ganhar estabilidade em tudo que você faz, de você saber que aquilo dali vai sempre se fazer bem, e vai ter uma continuidade, é trazendo a visão do alto. As lá de cima. Tem as coisas lá de cima. Eu tive isso, né? Se a gente fosse olhar, se a gente fosse trazer isso aqui do mundo material, a gente ia ficar assim um pouco chulo, né? Não ia ser exatamente isso, né? Ia ser uma coisa mais simples. Então, mas vamos colocar isso em prática, né? Ter uma meta clara, uma meta espiritual, né? Não deixar que a ansiedade atrapalhe. Então, manter o pensamento sereno e tranquilo, né? Não quando esperar que a vida, né, que o tempo traga a oportunidade para aquela meta, né? Deixar que aquela porta realmente se abra por si só, não pelo esforço da ansiedade, pelo esforço humano, que é quando se fala ansiedade, se fala do esforço humano, né? Não do esforço espiritual, né? Quando o esforço não espiritual é quando, digamos assim, é quando o invisível abre para você, né? Mas quando a ansiedade é uma mão humana, né? Ou alguém te trouxe, que abriu para você, ou você foi lá e abriu, né? Então a gente tem que se abster disso, para que as coisas sejam espirituais. Se elas não forem, se a gente não usa desses recursos,
se a gente usa desses recursos, elas não são espirituais, são humanos. Então, e a terceira coisa que é vigiar, né? Ter cuidados internos com nossos pensamentos e vigiar, nos policiar as nossas atitudes. O que a gente tem que fazer é nos policiar o tempo inteiro. Se a gente não nos policia o tempo inteiro, a gente acaba fazendo coisas que não deveríamos fazer, né? Na verdade, coisas que não... manifestando atitudes que não nos dá o crescimento contínuo, né? Que não nos evolui, não nos leva à evolução, só nos estagna. Então, a gente precisa de um... Nós precisamos nos policiar o tempo inteiro. Se a gente não fizer isso, a gente passa de erro, a gente erra com muita facilidade. Até porque a nossa mente ajuda a gente a esquecer, né? Ela fica buscando distrações. Até porque ela fica buscando distração. Então a gente precisa estar se policiando a nossa mente e policiando as nossas ações. Então, no mais é isso, não tenho muito o que falar sobre esse tema, porque eu vou ficar sempre repetindo, o conteúdo é esse mesmo, né? Como dizer vocês, é coisa que a gente usa no nosso dia a dia. Então, isso aqui não tem, eu só tô abrindo os olhos pra vocês, mas como dizer vocês, tem alguns simples que às vezes são coisas que é do nosso dia a dia. Então, se são coisas do nosso dia a dia, não tem muito o que a gente falar. A gente só tem que colocar ela por etapas para ficar mais fácil de ser assimilada, mais fácil de ser compreendida, mais fácil de ser praticada. Quando a gente enfileira as coisas, fica mais organizado, né? A nossa mente, eu digo sempre que a maior forma de a gente estimular a nossa inteligência é associando coisas. Então, quando a gente associa coisas por números, por letras, por nomes, fica muito mais fácil da gente aprender, mais fácil da gente gravar, mais fácil da gente praticar. Então, assim, são coisinhas básicas que a gente vai colocando assim por etapas. E quando a gente faz logo quando a gente vence uma, a gente já associa a outra. E quando a gente vence a outra, a gente sabe que tem mais uma, fica mais fácil. Então, assim, já foi. Então, quando você pega o jeito, fica muito mais fácil de fazer qualquer coisa, né? Não tem mistério, né? Não tem. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, é minha grande honra para dividir minhas experiências. Estou aqui dividindo com vocês da minha árvore, passando para vocês um pouco de tudo que eu tenho vivido e aprendido. Então, Shalom, namastê, coração de Atlântico.